Tá aí, galera, bora lá para mais um React. Mais um React. E hoje a nossa vítima vai ser um dos nossos bestes, que é o Fernando Ulrich. Nando Ulrich, que, se eu não me engano, é meu conterrâneo. Meu conterrâneo aqui do Rio Grande, aqui dos Pampas, não é isso? Parece-me que é. Me corrijam aí no chat se eu estiver errado, mas acho que é isso. E ele tá falando aqui, gostei do título, porque é um assunto que eu falo seguidamente, e eu insisto nesse assunto, mesmo que muita gente ache meio chato, pesado, difícil, tem uma série de termos técnicos, mas eu insisto nesse assunto porque para mim aí é o cerne da questão. Olha, falei bonito, hein? O cerne da questão, né? O X da questão, né? O ponto, né? Por quê? Porque o dinheiro, gente, é o melhor representante do capital. O que nós marxistas fazemos é a crítica da economia política. E a economia política que nós estamos criticando é a economia política do capital. Então, compreender o dinheiro é compreender o capital. Então, entender o dinheiro, entender a moeda, que é onde ele se assenta, entender como ele é emitido e como que ele é, na verdade, um instrumento de dominação de classe do Estado. Vamos lembrar que o Estado é a representação da organização da classe dominante, a fim de ter instrumentos de garantia da propriedade privada dos meios de produção e, dentre estes, aqueles que vão fazer o papel de extrair da classe trabalhadora parte do valor por ela produzido. Ou seja, o Estado tem a função de aplicação da violência cotidiana, aquela que é necessária para que o trabalhador entregue parte do produto do seu trabalho para a classe dominante. A moeda, onde se assenta a relação social dinheiro, é emitida pelo Estado e tem a função de dominação de classe. Tem a função de ser um aparato de aplicação da violência cotidiana. Então vejam, há uma violência aplicada pela moeda, né? Porque é nela que se assenta a relação social dinheiro, que é o melhor representante do capital, que é aquilo que a gente critica. Então, para mim, esse conhecimento ele é fundamental, ele é o mais determinante para compreender o mundo que a gente vive. Então, o título aqui do Fernando Ulrich é: os bancos criam dinheiro enquanto você se endivida? Né? Eu vou ser adepto aqui do anti-clickbait e vou responder: sim, basicamente esse é o mecanismo que faz com que os bancos criem dinheiro, a sua dívida. Então, antes de começar, já vamos dizer assim: toda vez que você pega um empréstimo no banco, o banco cria o dinheiro para te emprestar. Isso mesmo que você entendeu. Você vai lá pedir um empréstimo, o banco aprovou seu empréstimo, o banco cria o dinheiro para te emprestar. Qual é a contrapartida para essa criação de moeda? A sua dívida. É isso mesmo. Vamos entender um pouquinho mais, vamos ver o que o Fernando Ulrich vai falar aqui, vamos ver se ele vai admitir que é assim que funciona ou se ele vai tentar dizer que não é bem assim. Vamos lá, vamos ver o que ele vai dizer aqui, sem mais enrolação. Bora pro vídeo. Os bancos criam dinheiro do nada? Eu não estou falando de banco central, mas sim um banco comercial como o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil ou o Royal Bank of Scotland. Legalmente, não, mas na prática, sim. Só que não da mesma forma que um banco central. E entender essa diferença é fundamental para compreender como o sistema financeiro impacta os mercados, os preços dos ativos, das ações e das mercadorias em geral. Só tem um detalhe aqui, eu não sei qual o recurso didático que ele vai usar. Então, antes de eu criticar o cara só porque eu não gosto dele, talvez ele explique melhor isso. Mas não é, pelo menos no meu entendimento, correto dizer que os bancos fazem isso de maneira ilegal. Não. Os bancos têm autorização para fazer isso. Todo banco que você pode depositar dinheiro é um banco criador de dinheiro. E aí eu estou usando a expressão dinheiro porque é assim que os economistas liberais se referem, mas eu gosto mais de dizer bancos criadores de moeda. Então, como é que você faz para saber se um banco pode criar moeda? Você pode depositar o dinheiro nele? Se você pode, ele é um banco, tá? Não é um fundo de investimento, você vai botar seu dinheiro, ele é um banco, você pode ter ali uma conta corrente, tá? Se isso
Acontece, esse banco cria moeda. Só que qual é o ponto, galera? Nós temos que entender que existem vários tipos de moeda. Vamos entender moeda como um meio de pagamento. Tá? Você tem moedas mais líquidas e moedas menos líquidas. Tá? Que sentido a gente usa a expressão liquidez? No sentido de capacidade de liquidar transações, de liquidar contratos. Tá? Então, algumas moedas são mais líquidas porque têm poder de liquidar mais coisas do que outras, que servem para liquidar algumas coisas, mas outras não. O dinheiro que os bancos criam, ou melhor, a moeda que os bancos criam, né, é a moeda escritural bancária, ou também depósitos à vista. Então, é uma operação contábil que os bancos têm autorização legal para fazer. O que os bancos não criam, tá, é a moeda emitida pelo Banco Central, que os economistas liberais podem chamar, às vezes, de dinheiro de alta potência, tá? Que também são conhecidos como reservas bancárias, ou seja, os bancos não emitem reservas bancárias, tá? Eles emitem depósitos à vista, moeda escritural bancária, mas não reservas bancárias. Quem emite reserva bancária, né, é o Banco Central. Vejam, toda moeda é emitida por um banco. A questão é se a moeda é emitida pelo Banco Central ou por bancos de varejo. Se é emitida por Banco Central, é uma moeda de alta potência, é reserva bancária. Se é emitida por banco de varejo, a gente está falando de moeda escritural bancária ou depósito à vista. Tá? Então, tem esses dois tipos de moeda. Só que qual é a jogada, galera? Só liquida contratos com o Banco Central, com a União, com o Tesouro Nacional e entre diferentes bancos, dinheiro de alta potência, reserva bancária. Tá? Não pode ser utilizado moeda escritural bancária. Então, são dinheiros que têm diferentes poderes de liquidez. Tá? A reserva bancária é mais líquida. E é isso que eu quero explicar para vocês nesse vídeo. E no fim eu vou mostrar uma curiosidade que ninguém conhece. E para começar, vamos ter uma aula de história sobre os bancos diretamente de Edimburgo, aqui na Escócia. Então vamos lá. Esse aqui atrás é o Bank of Scotland, que foi fundado em 1695, um ano depois do Banco da Inglaterra. Só que para objetivos completamente distintos. Enquanto este era para financiar os negócios e o comércio local, o Banco da Inglaterra foi criado especificamente para financiar a coroa. Então era uma diferença crucial e a gente vai entender um pouco de como ele começou e como impactou a atividade bancária nos séculos seguintes. Eu vou pegar o gancho do que ele falou, porque eu não sei o que ele vai dizer agora, por onde ele vai começar, mas tem um ponto importante aí. Os bancos surgem, tá, gente, como alavancadores da atividade comercial. Quando começa a se desenvolver o comércio, vai haver um aumento exponencial da demanda por moeda, porque você estava mercantilizando a economia. Então você estava produzindo aquilo que vai ser a generalização da forma mercadoria, ou seja, o estabelecimento do capitalismo. Para haver essa generalização da forma mercadoria, era necessário moeda, bastante moeda. Porque se você vai pautar as relações comerciais todas em trocas mediadas por moeda, vamos entender que a moeda é muito antiga. A gente tem moeda desde o mundo antigo, né? Então, quando vai chegar no capitalismo, nós já temos milhares de anos de desenvolvimento da moeda. Então, comércio, troca comercial baseada em moeda, isso já existia há milênios. O que não existia era a generalização dessa forma de troca. E para haver essa generalização dessa forma de troca, era necessário se ofertar uma grande quantidade de moeda. E vamos lembrar que a moeda ela era metálica. A moeda que a gente tem desde a antiguidade é uma moeda metálica. Na verdade, ela não surge como uma moeda metálica, mas ela se desenvolve dessa maneira. Por quê? Porque somente o metal acabava tendo valor naquele tipo de sociedade em diferentes estados.
Dentro do Estado, você já vai ter ali registro contábil que vai fazer as vias de fornecer crédito para que o Estado depois pudesse extrair parte da produção da classe trabalhadora. Isso já existia muito antes da moeda metálica e antes ainda mais do dinheiro de papel, né, do papel moeda. Agora, o que vai acontecer é o seguinte, quando há essa generalização, né, da forma mercadoria, então vai haver uma enorme demanda por moeda. E era impossível você continuar tendo uma moeda metálica diante de uma demanda tão crescente. Então, você não tinha condição de cunhar moeda na velocidade que a expansão dos mercados baseados em moeda estava demandando. Tá? Então, vai ser encontrado soluções. Tá? Dentre estas, os bancos. Os bancos eles vão surgir para emitir mais moeda. Tá? Então, eles começam muito antes de tudo isso. Tá? A origem ainda tem a ver com casas de câmbio, tem a ver com reservas de custódia, tá? Que às vezes vão ser coisas separadas, às vezes vão estar caminhando juntas. E destas casas de custódia, ou seja, daquela função de você chegar num lugar, depositar uma quantia, receber ali um documento que você tem um depósito em determinada quantia numa casa bancária, você poderia viajar aportando esse documento e não a quantia. Então seria mais seguro. Então havia uma forma de construir segurança para as quantias. Dessas reservas de custódia, nós vamos começar a ter efeitos multiplicadores na moeda. Tá? Algo que até hoje turva muito, tá, o nosso estudo sobre moeda, que é aquela ideia do multiplicador bancário, do sistema de reservas fracionadas. Isso é uma visão do passado, que em algum momento existiu, sobretudo quando a gente tinha uma moeda metálica. Então essas reservas de custódia, elas emprestavam, né, o capital nelas depositado, contando que o depositante não iria fazer o saque de uma vez só, né, se sacasse, sacaria uma fração, ou até não sacaria até o recebedor do empréstimo começasse a pagar as parcelas com juros, etc. Então você vai alavancando assim, tá? Utilizando os depósitos daqueles que tinham mais para emprestar para aqueles que estavam expandindo produção, que estavam investindo na expansão da lógica capitalista. Então isso vai existir em algum momento da história. Só que, gente, nós estamos falando de um crescimento muito rápido desse tipo de relação. Isso vai começar no norte da Itália, mas logo vai contaminar a região dos Países Baixos, né? A região da Inglaterra, a própria região da Escócia, aí de onde o Fernando está falando, e isso vai começar a se alastrar pela Europa, então a demanda vai ser muito grande. Então se cria o papel moeda, também nesse mesmo sentido, né, que aí você podia botar apenas uma fração do metal contido no bulhão na cédula, e aí o banco emissor seria responsável por ter o metal e emitir a cédula, mas se alguém quisesse, em tese, podia levar a cédula até o banco emissor e trocar pelo metal, porque cada cédula continha nela uma quantia específica de metal. Se fez em cédulas, porque você podia botar 0,01 grama, 0,001 grama numa cédula. Você não conseguia ter uma moeda metálica com 0,001 grama, por exemplo. Isso também era uma forma de ter mais moeda em circulação. Esse era o grande problema da época. Aliás, por exemplo, gente, a história do encilhamento que teve aqui no Brasil, que a gente aprende na escola, era isso, tá? Quando a gente chega na República e chega atrasado, o Rui Barbosa vai tentar modernizar o nosso sistema de meios de pagamento. E ele vai concluir que nós não tínhamos ouro, não tínhamos metal, faltava moeda. Porque enfim, a gente tinha uma dívida externa pesada, né? A família real levou embora o ouro, a gente sabe toda aquela história. E aí a ideia do Rui Barbosa vai ser criar uma moeda fiduciária no Brasil, que já haviam algumas experiências desse tipo na Europa, naquela época. E aí ele tenta estabelecer uma moeda fiduciária com a seguinte ideia, olha, vamos esquecer esse papo de lastro, vamos emitir meio de pagamento, e vamos apostar que a produção vai crescer. Então a gente tenta amarrar
isso de alguma maneira, oferecendo dinheiro, no caso moeda que ia ser emitida, para quem tivesse um projeto de instalação de fábrica no Brasil. O que ele não contava era com a astúcia, né, sobretudo dos paulistas, que montavam projetos dizendo que iam botar fábricas e botavam fazendas. Mas não foi por isso só que não deu certo, não. Tá? Não deu certo porque você não consegue sustentar uma moeda fiduciária se a moeda padrão para as trocas internacionais ainda é ouro. Aí você não consegue agregar valor à sua moeda. Então você vai ter que mudar essa lógica para poder estabelecer como padrão a moeda dívida, que é esse dinheiro de puro crédito que a gente tem hoje em dia. Tá? Mas foi isso o encilhamento. Então vejam, esse era um problema do capitalismo enquanto ele se estabelecia. Os bancos eles surgem para reproduzir moeda e viabilizar o capitalismo. E detalhe, gente, os bancos fazem isso até hoje. Fernando Nietzsche que deu os 2 exemplos. Um exemplo de banco criado para expandir moeda para o setor privado, poder expandir seus tentáculos, e de um banco criado para financiar o Estado inglês, que também estava se expandindo e ajudando a expandir o capitalismo. Outra grande diferença, o Banco da Escócia também era proibido pelo seu próprio estatuto de financiar a coroa, enquanto a Inglaterra era justamente o oposto. Esse aqui é o documento de fundação do banco, é uma cópia, uma réplica, e que é o documento corporativo mais antigo da Escócia. Logo no início do Banco da Escócia, foi um momento de muita inovação financeira para começar a introdução de papel moeda ou notas do banco que seriam lastreadas em ouro. E um dos grandes problemas da época, que o próprio John Law depois veio tentar resolver com a sua ideia de prover dinheiro à nação, está contido aqui nesse panfleto, onde falava sobre o problema do dinheiro na Escócia e a falta dele, como ele era ruim e era escasso. E aqui tem muito interessante, onde fala primeiro do valor extrínseco do dinheiro, que é a sua denominação e o poder que é dada pela autoridade, então o poder do soberano. Depois aqui o valor intrínseco do dinheiro, que é necessário e é o valor natural, sempre e em todo lugar, inerente à espécie. Então seria ao metal, ao conteúdo metálico. Isso era uma discussão que se tinha, né? Que o valor da moeda seria o valor intrínseco, ou seja, o valor do metal. Então o que valeria não seria a relação social, não seria o papel moeda, o bulhão, o título de crédito, não. O que valeria seria o metal. Tá? Nunca foi. Nunca foi. Sempre foi a autoridade. Sempre foi a autoridade. Ou seja, veja que no documento eles dão essas duas visões, porque isso era muito forte na época. O documento mostra, primeiro, a escassez de moeda, que eu disse para vocês, mostra que ainda havia esse apego a essa ideia de um valor intrínseco à moeda, tá? Porque isso até hoje é difícil de não admitir, gente. Sabe? Como é que você vai negar isso? Até hoje as pessoas têm dificuldade de entender que, na verdade, não tem. Mas isso era uma questão ainda na época. E, principalmente, algo que também nunca não esteve ligado à história da moeda. O soberano. Porque o soberano, gente, é o que vai estabelecer a tributação. E ao estabelecer a tributação, ele está estabelecendo de que forma que ele vai recolher tributos. Se o soberano decide recolher tributos em trigo, todo mundo vai ter que arrumar trigo para entregar para ele. Agora, se o soberano decidir que quer moeda ou papel moeda, todo mundo vai ter que arrumar papel moeda para entregar para ele. Isso vai fazer com que isso tenha um valor social. Porque ou você arruma esse papel moeda para entregar para o soberano que ele está querendo, ou você não trabalha. Você não vai ter o seu boteco ali. Você não se estabelece no mercado. Essa é a razão de ser da moeda. Por isso que eu gosto de fazer a diferenciação do dinheiro. Porque o dinheiro, ele não é isso. O dinheiro é uma relação social de equivalente geral. É o equivalente geral de valor, que permite a troca capitalista, equalizando a troca, permitindo-a. Mas essa relação social, dinheiro, equivalente geral, melhor representante do capital, ela se assenta
né, sob determinado recipiente. Esse recipiente é a moeda do Estado. Então eu digo, a moeda é a coisa, o dinheiro é a relação social. A moeda vem do Estado, o Estado determina. O dinheiro, ele se estabelece socialmente a partir da construção de relações de produção tipicamente capitalistas. Porque o dinheiro é necessário para a existência do capitalismo, porque ele é o equivalente geral de valor, que viabiliza a troca comercial no capitalismo. Tá? Então vejam que isso já está implícito nessa própria documentação, hein? E ele fala que é o valor real do dinheiro, que é o valor certo dele, que depende tanto do extrínseco quanto do intrínseco, mas depende do tempo e do lugar. Então o valor do dinheiro, o poder de compra, ele vai variando. E aí, por fim, eles começam a discorrer sobre o problema na Escócia, que era tanto a ruindade da moeda de prata, quanto a escassez dela. A demanda foi muito alta, gente. Você não tinha como arrumar prata na velocidade que a demanda por prata crescia. Basicamente é isso. Isso faz surgir o papel moeda. A criação do papel moeda está ligada à criação dos bancos. Então os bancos surgem para ofertar moeda. Tá? Então vejam, tirem da cabeça aquela ideia que até hoje o liberal repete. Hein? Eu achei que o Uric ia responder dessa maneira, mas ele até está se saindo bem aqui, tá? Até então. Porque aquela ideia é assim, não, os bancos emprestam dinheiro porque eles fazem a ponte entre poupadores, né, e demandadores de crédito. Não, não é isso. É mais que isso. Os bancos são criadores de crédito. Criadores de crédito, tá? $1 milhão de libras esterlinas em notas do Banco da Escócia, mas que já foram canceladas. Esse aqui é o Museum on the Mount, que é um museu sobre o dinheiro e sobre a evolução das notas dos bancos, focado especialmente na história bancária escocesa e especificamente no Banco da Escócia, o Bank of Scotland, que hoje fica aqui. E o que é bacana notar ao longo da história como os bancos evoluíram. E o Banco da Escócia era o primeiro banco de emissão do Reino Unido e um dos primeiros da Europa. E o que significa um banco de emissão? Que quando um cliente depositava moedas de prata ou de ouro, o cliente recebia um certificado, uma nota bancária, uma cédula bancária, que dizia exatamente quanto tinha sido depositado no banco. Quando essa operação era realizada, isso significava que o banco estava emitindo uma nota. Então, criar um certificado, uma nota bancária, significa uma emissão. Então, um banco de emissão é um banco que emitia notas bancárias. Eles são chamados bancos emissores. Mas qual a diferença entre receber uma nota bancária, por exemplo, aqui de 50 pounds, ou então receber apenas um informativo do banco dizendo que você tem na sua conta depositada 50 pounds, 50 libras. Então você recebeu um extrato bancário. Então uma conta corrente, um depósito, tem o mesmo efeito econômico que uma cédula bancária. Ambos são passivos do banco. É uma promessa de pagamento, é uma obrigação. Apenas muda a sua natureza física. Um é um papel que pode circular e ser transferido ao portador, como as notas hoje em dia. O outro é um saldo, uma conta corrente, que pode ser transferido mediante uma instrução bancária. Eu instruo o banco a transferir o que está depositado na minha conta para outro cliente. Mas ambos economicamente têm a mesma função, seja um depósito apenas, com um extrato bancário, ou uma nota de banco que circula. Isso é que ele explicou agora, tá? E eu tô positivamente surpreso com o Fernando Henrique, que até agora ele não pirou na batatinha, né? Mas beleza. É aquilo que eu expliquei lá no início, gente, tá? O balanço dos bancos, seja um banco de varejo, seja um banco central, ele tem uma identidade contábil. É que aquilo ali que o Uric botou na tela para vocês. O que é essa identidade contábil? O passivo, que é aquilo que o banco deve, é aquilo que ele tem compromisso, né? Tem que ser igual ao ativo, que é aquilo que o banco tem, né? Que são os seus ativos. Quando que o banco emite moeda? O banco de varejo, quando é que ele cria moeda escritural bancária ou depósitos à vista? Quando ele é demandado por crédito. Simples assim. Então vamos supor, o Humberto precisa de 10 mil reais, sei lá, para pagar a dívida. O Humberto está endividado, vai no banco, vai lá para o gerente. Gerente, por favor, você me arruma 10 mil? Preciso de 10 mil. O que o gerente vai fazer? O gerente vai analisar meu crédito, não é isso?
Ele vai olhar para minhas contas, para as minhas rendas, para as minhas dívidas, enfim, para tudo ali, e vai dizer, será que eu posso dar 10 mil para o Humberto? Se ele achar que pode, ele vai dizer, ok, pode, vou te dar os 10 mil. O que ele faz? O banco pega, na parte do seu ativo, ou seja, na parte daquilo que ele tem, ele vai escrever lá 10 mil reais. O que é esses 10 mil que o banco ganhou neste momento? Que ele colocou lá entre as coisas que ele tem. É a minha dívida. Ele vai botar lá, dívida do Humberto igual 10 mil reais. Ou seja, isso é um patrimônio do banco. O patrimônio do banco é o que eu devo para ele. Eu devo para ele 10 mil reais. Ele bota lá no ativo 10 mil reais, dívida do Humberto. No lado do passivo, que é aquilo que ele entrega, que é aquilo que ele deve, que é aquilo que ele tem que cumprir, ele vai botar lá 10 mil para sustentar essa identidade contábil. Então, beleza. Agora o banco tem uma dívida do Humberto de 10 mil, então o banco cria 10 mil. Como que o banco cria esses 10 mil? Onde que o banco cria esses 10 mil? O banco cria esses 10 mil como? Digitando lá 10 mil reais. Onde? Na conta do Humberto, no próprio banco. Então, se eu fui na Caixa Federal pedir um empréstimo, onde é que a Caixa, onde é que o gerente vai autorizar a criação desses 10 mil? Na minha conta na Caixa, entenderam? A Caixa não pode criar reserva bancária, tá? Que é a cédula, tá? O dinheiro, a moeda manual, que a gente chama, também é reserva bancária, tá, gente? Quem emite, embora seja a Casa da Moeda, é a serviço do Banco Central, tá? Que autoriza emissão. Tá? A Casa da Moeda ela apenas imprime, vai? Mas a emissão se dá no Banco Central. Então, esse dinheiro criado pelo banco não é o papel moeda e nem é reserva bancária, que é aquele dinheiro que é o mesmo que o papel moeda, mas que o Banco Central cria nas suas contas. Tá? Que dinheiro é esse? Que moeda é essa que o banco cria? É o que a gente chama de depósito à vista, ou seja, há um depósito à vista, ou seja, um dinheiro pronto para ser utilizado na minha conta no próprio banco emissor. Pronto, eu tenho 10 mil na minha conta. O banco criou. Do nada. Ou se você preferir, da minha dívida. O banco cria 10 mil ali. Beleza? O dinheiro está ali. Enquanto o dinheiro estiver ali na minha conta nesse banco, não há custo nenhum para o banco isso. Custo zero. Está ali os 10 mil. Se eu sacar os 10 mil em espécie, o banco vai ter que ter 10 mil de reservas bancárias para me entregar. Tá entendendo? Mas as reservas bancárias do banco estão lá, naquele balanço, do lado dos ativos do banco. Um monte de outros ativos. Então ele vai me entregar, se eu precisar sacar. Se eu sair pagando conta, tá? A mesma coisa. Se eu pagar boleto e utilizar o meu banco, então vamos supor que a minha dívida é um boleto que eu vou pagar no caixa eletrônico da Caixa. Beleza, eu criei 10 mil lá na minha conta, né? O banco criou para mim, eu paguei o boleto. Isso é um boleto para outra instituição bancária. Então, a Caixa vai ter que pagar esta outra instituição bancária. Aí ela não vai poder utilizar o dinheiro que ela criou na minha conta. Ela vai ter que utilizar as reservas bancárias que ela tem. O que acontece? Nem sempre o banco vai ter reservas suficientes para os compromissos que ele assumiu. Aí o que o banco faz? Aí o banco recorre ao mercado interbancário de reservas. Vamos supor que o banco não tem os 10 mil para mandar para outro banco, ou os 10 mil para me dar em espécie, em reservas. O que o banco faz? O banco recorre ao mercado interbancário de reservas, tá? Que é o mercado de dinheiro de alta potência, ou seja, o banco compra dinheiro. Né? E aí ele pode trocar por seus ativos ou pode contrair dívida, mas ele compra esse dinheiro. Compra esse dinheiro a juros. Qual a taxa de juros do mercado interbancário de reservas? A Selic, a taxa básica de juros da economia. Então é lá que a gente vê a Selic. A gente não paga a Selic, gente. A Selic impacta os nossos financiamentos. Tá? Mas se você quer ter uma ideia do juro que está para a gente, você tem que olhar aquilo que os economistas chamam de juro longo. Tá? O juro curto é a taxa Selic, que é a taxa dos bancos.
Vai pautar títulos públicos também, que são indexados à Selic muitas vezes, etc. Mas é a taxa dos bancos, e essa é determinada pelo Banco Central. Impacta também a taxa longa, que é a da gente. Sempre impacta. Então, quando mexe na curta, mexe na longa. Mas não é essa que a gente paga. Quem paga isso é os bancos quando precisam de reserva bancária. E na Escócia do século XVIII, especialmente, foi um período de muita inovação financeira e uma história rica de concorrência bancária em que os bancos privados competiam uns com os outros e eram bancos emissores. Eles emitiam as suas notas que circulavam aqui por Edimburgo, por toda a nação, e que tinha o valor da nota impactado dependendo da confiança que a clientela tinha num banco. Porque, novamente, a nota representava uma obrigação do banco. Ele precisava ter nos seus cofres ouro ou prata depositado. Mas se havia alguma desconfiança de que o banco poderia não honrar aquele depósito, a nota se depreciava no mercado. Tem razão, olha, eu concordando com o Fernando Rich. E aí isso vai gerar um outro processo, que é o fortalecimento dos bancos centrais. Estão entendendo? Porque o que vai acabar acontecendo, gente? Os bancos quebravam. Se o banco emitisse mais do que poderia honrar, ele quebrava. E quando o banco quebra, é um Deus nos acuda. Porque o que é um banco quebrar, gente? É você depositar o dinheiro no banco, você ir lá sacar o dinheiro e o banco dizer não tem. Isso é um banco quebrado. Então veja, se tem alguma desconfiança do banco, a mínima que seja, você não deposita lá. Se você acha que o banco pode quebrar, você não deposita lá. E aí então, o banco onde você não deposita, mais fácil ainda dele quebrar. Por que os bancos centrais vão começar a se fortalecer? Ou seja, o dinheiro emitido pelos bancos centrais vai começar a se fortalecer. Porque as pessoas entendem que é muito mais fácil um banco de varejo quebrar, um banco privado quebrar, do que o Banco da Inglaterra, por exemplo. Do que o Banco da França, por exemplo. Então vejam, os bancos emitiam essas notas. Os bancos emitiam cédulas. E todo banco emissor é responsável por garantir aquele valor daquela emissão. Onde é que você vai apostar que há mais garantia? Num banco privado, que você não sabe quem é o responsável pela manutenção, que é uma família privada, por mais rica que seja, ou no Banco da Inglaterra, que está dominando o mundo, que está colonizando o mundo inteiro, que é riquíssimo, ou o Banco da França, tá entendendo? O que eu estou querendo dizer? Nós vamos ter, nesse mesmo período aí, um pouquinho antes, um pouquinho depois, depende do corte que você fizer, muito dinheiro, né, no caso de cédulas de dinheiro, estou falando aí papel, moeda, tá? De emissão privada, gente, que é o sonho lá do ultraliberal, do ANCAP. Então não é nenhuma inovação do século XXI, moedas privadas. Isso existiu, inclusive aqui no Brasil a gente teve também experiências no mesmo contexto de falta de moeda que a gente tinha aqui, lá no final do Império, início da República. Só que qual o problema dessas moedas privadas? Elas acabaram não se sustentando no tempo por causa do poder dos bancos centrais, dos bancos estatais, dos bancos que forneciam uma moeda lastreada pelo Estado. Então vejam, o dinheiro privado ele não conseguiu competir com o dinheiro público. Então há um fortalecimento dos bancos centrais enquanto emissores de papel moeda e um enfraquecimento dos bancos privados enquanto há fornecimento de papel moeda. Né? Vai apenas restar para o setor de varejo bancário a alavancagem. Sempre quem vai salvar os bancos, uma vez que os bancos vão apenas operar com a moeda emitida pelos bancos centrais, vão ser os bancos centrais. Então os bancos centrais assumem essa função de ser o emissor universal para evitar as crises econômicas que aconteciam sempre que um banco emissor privado quebrava. Tá? Então essa concorrência, a busca pela confiança do público, por atrair mais clientes, obrigava os bancos a serem mais prudentes na intermediação financeira, na concessão de empréstimos. Isso aí é bobagem, não vai ter prudência nenhuma. Eles vão emitir conforme eram demandados e depois vão quebrar. Entendeu? É isso. Né? Os que vão demorar mais a quebrar são os que vão ter mais força mesmo, mais depósito. E a tendência vai ser com que os bancos privados
apenas alavanquem crédito e utilizem a moeda emitida pelo Estado e a segurança de garantir a emissão seja do Estado, dos bancos centrais. Tá? Esse é o desdobramento do período que o Urich está narrando aqui. E na quantidade de reservas que eles mantinham para todas as notas que foram emitidas. Então imaginem naquela época, com vários bancos competindo e que emitiam cada um a sua própria nota. Imagina o Itaú ou o Bradesco, o Banco do Brasil, concorrendo um com o outro e emitindo a nota do Bradesco de tantos reais que poderia ser restituída em espécie, o ouro ou prata depositado. Era assim que funcionava a atividade bancária. É isso mesmo, era assim mesmo. E aí, no final das contas, prevaleceu a moeda emitida pelos bancos nacionais, por causa da segurança. Tá? Na Escócia, e ela prosperou muito. E era um período denominado de free banking, ou banca livre. Não havia um prestamista de última instância, um banco central, com o poder de injetar liquidez, criar dinheiro do nada para socorrer os bancos. E apesar disso, os bancos na Escócia evoluíram e tiveram muito sucesso por mais de um século. Aí eu vou discordar dele, tá? Porque o sucesso desse tipo de banco na Escócia sempre foi atrelado à segurança do Banco da Inglaterra. Tá? Então, em última análise, quem segurava as pontas era o Banco da Inglaterra. Ou mais precisamente, até 1844, que foi uma data importante, marcante para a história bancária do Reino Unido, mas do mundo inteiro. Porque é nesse ano que aprovaram a famosa Peel's Bank Act, ou a lei de banco que foi inspirada pelo Robert Peel. E o que dizia essa lei? A partir deste momento, apenas o Banco da Inglaterra teria o monopólio de emissão de notas bancárias. O Banco da Escócia, o Royal Bank of Scotland e outros não mais poderiam emitir... Sim, isso foi a consequência de um processo onde eles perceberam que era melhor instituir isso do que prejudicar o próprio Banco da Inglaterra. Porque o banco já estava fazendo esses aportes, já estava evitando as crises de liquidez. Então, na realidade, gente, essa institucionalização que o Urich está narrando aqui, ela apenas veio para ratificar uma prática que já existia, tá? Que já estava em formatação. Isso aí vai ser só a conclusão dessa formatação. Suas notas. Apenas o Banco da Inglaterra. Ainda assim, eles poderiam receber depósitos e notificar os clientes que, ó, aqui está o seu extrato e você não pode movimentar essa conta e transferir de um cliente para outro, pagar uma empresa, receber de um fornecedor. Economicamente, o depósito no banco ou o papel moeda, a nota bancária, tem o mesmo papel, desempenha a mesma função econômica e pode impactar o nível de preços, podem ser usadas para realizar pagamentos, seja com depósito, uma instrução de pagamento, movimentando via um cheque, seja com uma cédula bancária, as notas de bancos. Mas foi um momento que mudou o curso da história financeira e bancária no mundo inteiro, porque esta lei repercutiu não apenas no Reino Unido, mas em toda a Europa e no restante do planeta. Agora vamos avançar para os dias atuais. Só um adendo, então. Vejam, de que maneira esse raciocínio que ele explicou agora pode não ser contraditório com aquela ideia de que emissão monetária necessariamente gera inflação. Você está entendendo que a emissão ela acontece conforme a demanda? Seja o Banco Central, seja o Banco de Varejo, ele emite conforme a demanda. Isso nos leva a algumas conclusões. Primeira delas, a emissão monetária ela não pode ser causa da inflação, porque ela é consequência do processo. Então veja, você demanda mais moeda para atender o mercado que precisa de mais moeda para realizar o mesmo tipo de transação. Então veja, a emissão não é a causa, ela é a consequência. Segundo, essa emissão, ela destrói a moeda, fazendo a moeda perder o valor, que é, na verdade, isso é a inflação. Ora, se isso fosse verdade, nenhuma moeda valeria nada. Porque os bancos privados estão emitindo diariamente, o tempo todo, os bancos centrais emitindo diariamente, o tempo todo. É necessário que o volume de moeda cresça na economia capitalista, até mesmo para a economia capitalista poder crescer. Entendem? Isso quer dizer, então, que é simples resolver o problema, é só emitir e acabou? Claro que não, gente. Por quê? Porque o nível de moeda vai impactar o nível de atividade econômica. Porque é a moeda que vai ser o realizador da troca. Então vejam,
A emissão pode agravar a inflação? Sim, sim. Se você começa a ofertar moeda, né, numa velocidade superior à capacidade de produção da economia, você vai ter uma inflação de demanda. Então você aquece demais o mercado e aí o capitalista vê uma chance de reajustar o preço. Por quê? Porque a demanda está alta. Então, se a demanda está crescendo, o capitalista vai tendo margem para reajustar o preço. Então, pode sim haver uma inflação causada por emissão monetária, que é a inflação de demanda. A economia aquecida, você aquece mais sem que haja espaço para crescimento da produção. Agora, é automático dizer, não, emitiu, inflacionou? Não, gente, em absoluto. Se fosse assim, teríamos inflação descontrolada o tempo todo, porque não é só o Estado que emite. Os bancos de varejo também emitem, também se endividam, também se alavancam. Beleza? O que os bancos centrais emitem? Na maior parte do planeta, cada banco central, no seu respectivo país, emite a sua nota bancária, que hoje é conhecida como papel moeda, que também é uma promessa de pagamento. Na própria nota de libra esterlina, essa aqui de 50 libras, está escrito aqui, Banco da Inglaterra, eu prometo pagar ao portador, sob demanda, a soma de 50 libras. Mas o que significa hoje 50 libras? Essa nota não é mais resgatável em ouro ou prata. Então, o que o Banco da Inglaterra é obrigado a restituir é a mesma nota de 50 libras, ou então duas notas de 20 e uma de 10, ou então 50 moedas de 1 libra. Mas o ouro e a prata, ele não precisa mais restituir. Então, o nosso dinheiro moderno, ele é sui generis, porque ele é resgatável nele mesmo. E o Banco Central pode simplesmente imprimir mais dessas notas para resgatar a mesma nota. Sei que parece bem confuso, mas é exatamente assim que funciona o nosso sistema. É isso. E isso funciona simplesmente porque na Inglaterra toda a economia funciona em libras. Então você só pode pagar tributo em libra. Você, para depositar num banco, você precisa de libra. Os bancos, para ter qualquer tipo de relação econômica com o Banco Central, precisam de libra. E assim, todos os agentes econômicos são forçados a conseguir libras. Então não interessa que não vale nada. Se você quiser viver lá, você vai ter que arrumar essa moeda. E isso necessariamente vai dar valor a ela, porque aí o que acontece? A relação social capitalista, né, que é baseada em trocas, né, que a finalidade da produção no capitalismo é a troca, que organiza a nossa sociedade, você vai precisar de libra. Então quer dizer que o equivalente geral de valor se estabelece onde na Inglaterra? Na libra. Aqui no Brasil, por que a gente não usa o dólar? O dólar não vale mais? Não seria mais bacana? Porque é impraticável, gente. Ah, Humberto, agora só vou transacionar em dólar. Não vou mais usar real. Chego na padaria. Não rola. Vou no banco. Não rola. Vou pagar minha conta. Não rola. Eu sou obrigado a usar o real. Veja, a gente não usa uma moeda porque a gente confia nela. A gente usa uma moeda porque a gente é obrigado. Isso vai ser um pouco diferente no mercado internacional, para a moeda padrão, para as trocas internacionais. Tá? Mas isso eu suspeito que seja papo para um outro sistema monetário atual. Mas isso é o Banco Central e é o papel moeda que ele emite. Mas e os bancos comerciais? Eles criam, afinal, dinheiro hoje em dia ou não? Para isso é preciso entender como os depósitos são criados. Então vamos utilizar um caso prático, um banco brasileiro, o Itaú. Quando você vai tomar um empréstimo no banco, você solicita o empréstimo, se o banco autorizar, ele vai simplesmente fazer um registro contábil, que é empréstimo, financiamento imobiliário, para você comprar um imóvel. Do lado do ativo do balanço do Itaú está o registro contábil, débito, empréstimo para o Fernando, financiamento imobiliário. Do lado do passivo do banco vai estar lá o crédito, o registro de um depósito à vista. E esse dinheiro que eu posso utilizar e que foi criado do nada. Esse simples registro contábil cria depósito dos bancos. É assim que funciona hoje em dia. E esse depósito eu posso movimentar e pagar a construtora para comprar o imóvel, a construtora pode utilizar aquele depósito para pagar os seus fornecedores, seus funcionários e assim por diante. E assim um banco comercial cria dinheiro. Agora vamos imaginar que um banco comercial, como no passado, poderia ainda emitir a sua própria nota. Em vez de Itaú me dar uma conta bancária dizendo que eu recebi, sei lá. Só um detalhe, essa explicação dele é a mesma que eu dei ali atrás, tá certinho, é isso mesmo. Esse dinheiro criado pelo sistema bancário de varejo, que a gente chama de depósito à vista, né, ou moeda escritural bancária, por definição, ele é equivalente
tá? A reserva bancária. Ou seja, R$ 1 emitido pelo Itaú, no exemplo dele aí, vale na economia brasileira a mesma coisa que R$ 1 emitido pelo Banco Central. E quem garante essa conversibilidade deve ser o Itaú. É só isso. O Itaú cria quanto ele quiser. Mas todo o dinheiro que ele criar, ele tem que se responsabilizar por converter. E ele vai fazer isso sempre que ele precisar relacionar esse dinheiro por ele criado com o Banco Central brasileiro. Porque o Banco Central só opera com reserva bancária, não opera com o dinheiro criado pelo próprio Itaú. 100, 200, 500 mil reais, ele vai me dar aquilo em notas de dinheiro. Aqui a nota do Itaú, que são, sei lá, quantas centenas de notas de denominação R$ 50 ou R$ 100, que o Itaú agora emitiu ao me conceder esse empréstimo. Poderia ser a mesma operação. Isso significa que tanto o depósito quanto uma nota de banco desempenham o mesmo papel, que é a possibilidade de realizar pagamentos, e esse dinheiro criado pelo banco impacta o nível de preços, impacta o preço das ações, dos ativos, de toda a economia, portanto impacta o poder de compra da moeda propriamente dita, que hoje é, no Brasil, o real brasileiro, aqui no Reino Unido é a libra esterlina, euro na Europa e dólar nos Estados Unidos. Mas é assim que bancos criam dinheiro. Mas aqui vem a parte crucial para entender a diferença. Legalmente, este dinheiro criado pelo banco, um depósito à vista, ele não tem curso legal. Ele circula, é usado para pagamento, mas ele não tem curso legal. Ao contrário do papel moeda emitido pelo Banco Central, que esse sim tem curso legal. Então essa é uma grande diferença. O que ele está chamando de curso legal aí é poder ser utilizado para pagar tributo e para liquidar contratos com o banco emissor do real. No caso do Brasil, o emissor do dólar, no caso dos Estados Unidos. Tá? Mas os bancos eles têm autorização para fazer isso. Tá? Então é legal o que os bancos fazem, tá? Mas esse papel moeda não, essa moeda criada pelos bancos, ela não liquida contratos com o governo, tá? Então eles não têm esse tipo de curso. Então todos esses depósitos criados pelos bancos representam passivos bancários, obrigações, promessas de pagamento. Só que nos tempos modernos, a promessa de pagamento de um banco é simplesmente entregar o papel moeda impresso pelo Banco Central. Novamente, aquele papel que pode ser impresso pelo BC à vontade. Detalhe, só porque eu estou lendo ali no chat é importante lembrar disso. Compulsório, lei do compulsório. Gente, o Banco da Inglaterra nem tem mais. Porque o impacto do compulsório ele é insignificante. O compulsório, gente, ele é uma formatação jurídica que vem lá do início do capitalismo. Aqui no início do vídeo eu disse, no início, aquelas reservas de custódia, que eram as casas bancárias, ou algumas daquelas que vão evoluir para as casas bancárias, elas recebiam depósitos e emprestavam a moeda metálica que eles tinham em seus cofres, dos seus clientes. Nesse sentido, se cria essa ideia do compulsório ou sistema de reservas fracionadas, para tentar impedir a quebradeira dessas reservas de custódia. Então a ideia é o seguinte, olha, tudo bem, você pode emprestar para alavancar a economia, mas tem um limite, você não pode emprestar todo o dinheiro que foi depositado, você tem que segurar aí 20%, 30%, 10%, 5%, e o resto você pode emprestar. Então isso seria o compulsório, que até hoje existe na legislação de muitos países, aqui no Brasil, inclusive. Na prática, hoje em dia, o compulsório serve para quê? Para frear a alavancagem, ou seja, a emissão de moeda escritural bancária, dos depósitos à vista. Tá? Só que esse freio ele é muito fraco ou inexistente. Porque como é que funciona? Se o compulsório é 10%, se eu não me engano é menos agora, tá? Mas enfim, se o compulsório é 10%, se o banco se o banco tem 100 de reserva bancária, de ativo, reserva bancária, ele só poderia criar de moeda escritural bancária 90, né? Se o compulsório é 10%. 90, ele não poderia criar 100. Então as pessoas, então o banco não pode criar assim, sem limite, né? Ele depende do que ele recebeu de depósito. Não, galera. Porque essa conta ela é fechada no banco a posteriori. Então o banco ele vai ter no seu dia ali uma demanda por crédito. E ele vai criar a moeda conforme for a demanda que ele teve por crédito. Então ele vai emprestar o que der, porque o empréstimo para o banco significa lucro, porque ele cobra juro nisso. Se o banco emprestou um valor
que não fecha com a lei do compulsório. Por exemplo, o banco tinha 100, podia emprestar 90, mas ele emprestou 100. Ele emprestou 100. Na hora de fechar o caixa, o que o banco faz, gente? Para arrumar aqueles 10 ali que ele não podia ter emprestado, mas ele emprestou. Ele vai no mercado de reservas bancárias e compra 10 de reserva. Bota ali e diz, não, eu emprestei porque eu tinha. Então, na prática, o compulsório não impede o banco de criar. Por isso que alguns bancos, como por exemplo o Banco da Inglaterra, tem inclusive abolido o compulsório. Tá? Porque esse sistema de reservas fracionadas, isso na prática não existe. Na prática, o banco empresta aquilo que ele é demandado. E ele cria o dinheiro para emprestar. Tá? E depois, se ele precisar completar ali o seu ativo, ele vai no interbancário e compra. E toda essa massa monetária, depósitos bancários à vista, depósitos a prazo, representa o que a gente chama de M2, que é uma métrica que busca mensurar o dinheiro em circulação, que são chamados meios de pagamentos utilizados para realizar transações. Isso. Tem o M0, M1 e M2, tá? Que no caso, assim, esse M é de moeda, tá? O M0 é mais líquido, o M1 um pouquinho menos, o M2 um pouquinho menos. Então é aquilo que eu falei lá no início, o nível de liquidez, tá? E nesse M2 vai ter todo o dinheiro criado pelos bancos, que sequer o Banco Central tem controle. Por isso que eu não admito o liberal falar que emitir necessariamente gera inflação. Porque sequer isso é passível de ser controlado, minha gente. Os bancos centrais, há muitos anos atrás, tentavam controlar a base monetária, que é esse M aí, ou né, o M2, o M1, enfim. Essa base monetária. Tá? Não dá para controlar isso. As próprias instituições bancárias chegaram à conclusão de que isso é impossível de ser controlado. Hoje, o que a gente vê os bancos centrais controlando? A taxa de juros, gente. Você vê a reunião do Copom para discutir o quê? Taxa de juros. Os bancos centrais do mundo inteiro não controlam base monetária, porque é impossível de ser controlado. O que eles controlam é a taxa de juros. Para vir o liberalzinho que nasceu ontem e aprendeu macroeconomia na internet dizer que emissão causa inflação. Quando a coisa é muito mais complexa que isso. Comerciais. Então a expansão de crédito pelos bancos cria dinheiro do nada, similar ao que faz o Banco Central, mas que não tem curso legal. Só que com uma diferença também muito importante. Um banco comercial, ele tem limites. Ele não pode simplesmente emprestar sem parar e inundar o mercado com depósitos. Ele realiza empréstimos com base em critérios, com base na capacidade do pagador, do mutuário, de devolver o dinheiro para o banco. Então não... Mais ou menos. Mas o que foi a crise do subprime nos Estados Unidos, que deu origem à grave crise de 2008? Subprime seria um crédito oferecido para aquela pessoa que normalmente não teria crédito. Tá entendendo? É isso. Os bancos rebaixaram as exigências para conceder crédito, para alavancar mais a economia, né? Porque a economia precisa de alavancagem para continuar crescendo. E aí eles emprestaram um monte de dinheiro para um monte de gente que não conseguiu pagar. Entendeu? E isso estourou lá na bolha imobiliária, que foi retroalimentando o mesmo sistema de crise, né? Porque, por exemplo, o crédito era imobiliário, tá? Então eu pegava um empréstimo para comprar uma casa. Mas eu não tinha lá um nome bom para isso. Mas mesmo assim o banco me dava. Eu comprava a casa, aí eu não pagava. Aí o que o banco fazia? Tomava a minha casa. Quando o banco toma a casa, o banco bota a casa para vender. Olha o problema que deu. Quando eles passaram a oferecer o crédito subprime, muita gente que normalmente não poderia comprar casa passou a poder comprar casa. Porra, tem um monte de gente nova no mercado comprando casa. O que acontece com o preço das casas, galera? Sobe. Então é aquela casa que valia 100, começou a ser vendida por 200, 150. Aí os caras começaram a não pagar essas casas. E o banco começou a tomar as casas. Quando o banco toma a casa, ele não deixa a casa lá parada, tá, galera? Ele bota para vender a casa que ele tomou do cliente. Aí daqui a pouco o banco começou a tomar um monte de casa, começou a botar um monte de casa para vender. E aí surgiu o efeito oposto. Então aquela casa que o camarada comprou por 200 mil e não conseguiu pagar, o banco tomou, mas na hora do banco vender, o banco não conseguia vender essa casa nem por 100 mil. Tá entendendo? Tá aí a raiz da crise de 2008. Simplesmente criar sem parar e inundar toda a economia com depósito à vista. Há um limite, e é isso que restringe uma inflação desenfreada gerada pelos bancos comerciais modernos. Limite que não há com a impressão de dinheiro
pelos bancos centrais. Qual o limite é esse? Eu fiquei esperando ele dizer ali qual era o limite. Né? Sabe qual é o limite, gente? É a demanda por crédito. Claro que você vai ter uma legislação, por exemplo, como nesse caso do subprime, para evitar, né? Não é para evitar a inflação, tá, gente? É para evitar que o banco quebre. Porque quando um banco quebre, dá merda na economia capitalista. Porque isso gera um efeito cascata, porque o banco ele não some só com o dinheiro de pessoas assalariadas. E as empresas, e as fábricas, e as fazendas, que tinham ali suas contas. Imagina, eu sou o dono de uma fábrica, eu tenho 500 funcionários. Aí o banco que eu tenho a minha conta quebrou. O que acontece com a minha fábrica, gente? Ela para. Porque eu não pago fornecedor, eu não pago salário. A minha fábrica fecha. O que acontece com a economia capitalista? Ou seja, os bancos não podem quebrar, gente. Sabe aquela expressão too big to fall? Né? Grande demais para falir. Tem banco que é grande demais para falir. Né? Na crise de 2008, quebrou o Lehman Brothers, que era um grandão. Quando ia quebrar o Citigroup, eles disseram, opa, peraí, não, aí não. Aí não. Porque aí se quebrar o Citigroup, estamos fodidos. Então eles mataram no peito o Lehman Brothers e aí foram irrigando, com dinheiro criado pelo Estado, a cadeia abalada pela quebra do Lehman Brothers e evitaram outras quebras. Não só de bancos, como de grandes empresas. Forçaram fusões de montadoras e coisas do tipo. Porque não dá para deixar o banco quebrar. Então essas regras não é para não causar inflação, que nem o Uri está dizendo ali. É para evitar que os bancos quebrem e contaminem a economia. Então você impõe limites ao crédito. Porque os bancos eles emitem conforme eles são demandados por crédito. Então onde é que está o limite? O limite é a legislação criada para evitar que os bancos deem crédito para qualquer um. Porque os bancos, se deixarem, dão, gente. Tá? Os bancos, por eles, podia chegar o Humberto lá, que não tem renda, e dizer, olha, eu quero R$1 milhão. Ah, para quê, senhor Humberto? Não, eu vou botar um supermercado em Osório. Ah, o que você tem de garantia? Porra nenhuma, tem a minha palavra, é no fio do bigode. Toma, tá aqui. O banco, não seria problema nenhum. Vai ser um problema para a economia. Entende? Porque se o Humberto não pagar o banco, né, o banco pode quebrar, pode desorganizar toda a cadeia ligada a esse banco. Então, na verdade, esses limites são limites criados pelo governo para evitar que o setor privado quebre a economia. Tá? Não é por causa da inflação. E qual é a grande curiosidade? É que enquanto na maioria dos países apenas o Banco Central pode emitir papel moeda, a nota do Banco Central, aqui no Reino Unido, 3 bancos comerciais na Escócia e 3 bancos comerciais na Irlanda do Norte têm a prerrogativa de emitir nota de banco. Só que essas notas não têm curso legal. Imaginem o Itaú, o Bradesco emitindo a nota de R$50 do Itaú, que é resgatável na nota do Banco Central, que é exatamente o que acontece aqui. Então temos até 2 exemplos de notas de bancos daqui, porque são emitidas pelo Royal Bank of Scotland, o Clydesdale Bank e o Bank of Scotland. Aqui temos uma do Clydesdale Bank, 10 libras, e outra do Bank of Scotland. Novamente, essas notas não têm curso legal. E elas são resgatáveis em quê? Em notas do Banco da Inglaterra. Aqui temos uma de 5 pounds, ou seja, 2 notas de 5 pounds do Banco da Inglaterra, porque essa sim tem curso legal. Então essa é uma curiosidade, só acontece aqui. Esta nota, se você tentar trocar em casas de câmbio fora da Escócia, vai ser muito difícil, mas... Isso que ele está falando não é nada de muito esotérico, muito diferente. Não, é a mesma coisa, só que é como se eles emitissem cédulas para moeda escritural bancária, gente. É a mesma coisa que isso tem em qualquer lugar do mundo. A diferença lá é que eles podem emitir cédulas desses bancos aí que ele está citando. É assim que funciona o nosso dinheiro moderno. Eu espero que tenham aprendido um pouco sobre como bancos comerciais criam dinheiro de fato, não legalmente, como isso impacta o sistema financeiro, ações, ativos, poder de compra da moeda. Bacana, eu achei bacana porque foi o vídeo que eu menos discordei do Urich. E deu para falar bastante coisa, eu adoro falar disso. Como eu falei lá no início, para mim esse conhecimento ele é tipo basilar, sabe? Isso aí eu acho que todo mundo tinha que saber, tá? Mas é um assunto chato, que as pessoas não gostam de saber, não tem interesse, porque é maçante, cansativo, mas eu insisto, tá? E eu insisto. E se você chegou até aqui, você é foda. E se você é foda, você deixa o like, você se inscreve, você deixa um comentário aqui embaixo, bom? Para ajudar no nosso engajamento. Beleza? Era isso hoje, tchau, tchau e
Até a próxima.